Em outubro de 1347, 12 navios atracaram no porto de Messina, na Sicília. A maioria dos marinheiros a bordo estava morta. Os que ainda respiravam tinham caroços negros nas axilas e na virilha. As autoridades mandaram os navios embora. Tarde demais. Nos 4 anos seguintes, algo entre 1/3 e metade da Europa morreu. E a pergunta que quase ninguém faz é esta: e se aqueles navios nunca tivessem chegado? Primeiro, o que sabemos? O agente é uma bactéria chamada Yersinia pestis. Isso não é especulação, foi confirmado por análise de DNA extraído de dentes em valas comuns medievais, em Londres, na França e na Alemanha. A bactéria vive em roedores e é transmitida principalmente por pulgas. A origem provável é a Ásia Central. Escavações num cemitério no Quirguistão mostram um surto de mortalidade anormal por volta de 1338, com lápides mencionando pestilência. O DNA daquelas sepulturas bate com a linhagem que devastou a Europa. Dali a doença viajou pelas rotas comerciais. Chegou à Crimeia, ao porto de Cafa, e de lá para os navios genoveses que faziam comércio no Mediterrâneo. Não foi acaso. Foi consequência direta de uma rede comercial que ligava a China à Itália, mais integrada do que qualquer coisa que a Europa tinha visto antes. A mesma infraestrutura que trazia seda e especiarias trouxe a bactéria. Globalização e epidemia viajam juntas, e isso não é metáfora. A velocidade foi assustadora. Em 1348 a peste estava na Itália, na França e na Espanha. Em 1349 na Inglaterra e na Alemanha. Em 1350 na Escandinávia. Em 1351 chegou à Rússia. As estimativas de mortalidade variam por região. Alguns lugares perderam 20%. Outros, como partes da Toscana, podem ter perdido 60%. A média europeia mais aceita hoje fica entre 30% e 50%. Para dar escala, a Europa tinha cerca de 80 milhões de habitantes antes. Levou quase 200 anos para voltar a esse número. E a peste não foi embora. Voltou em ondas. 1361, 1374, 1400, e assim por diante, por 300 anos. Cada onda menor que a primeira, mas suficiente para impedir a recuperação demográfica. Vale dizer também que a peste não era só uma doença. Havia forma bubônica, com os caroços característicos e mortalidade alta mas não total. E havia forma pneumônica, que atacava os pulmões, passava de pessoa para pessoa pelo ar e matava quase todos os infectados em poucos dias. Isso é o que os registros mostram. Agora vamos ao que essa mortalidade fez com a economia. Aqui está o mecanismo central deste vídeo, e ele é simples de entender. A Europa antes de 1347 estava superpovoada para a tecnologia agrícola que tinha. Terra escassa, gente sobrando. Isso significava salários baixos, rendas altas e camponeses presos a senhores que não precisavam negociar nada, porque sempre havia outro camponês faminto na fila. Depois da peste, essa equação inverteu. Terra sobrando, gente escassa. E de repente o trabalhador tinha poder de barganha. Os registros ingleses mostram salários reais subindo drasticamente nas décadas seguintes. Tanto que o parlamento inglês aprovou o Estatuto dos Trabalhadores em 1351, tentando congelar salários nos níveis de antes da peste por lei. Não funcionou. Foi uma das causas da revolta dos camponeses de 1381. E não foi só salário. Camponeses passaram a poder escolher onde trabalhar, a exigir contratos melhores, a arrendar terra em condições que antes seriam impensáveis. A servidão hereditária foi se dissolvendo em boa parte da Europa Ocidental ao longo dos 100 anos seguintes. Isto não é interpretação minha. Está nos documentos fiscais e nos registros senhoriais. A partir daqui a especulação fundamentada. Vamos construir o cenário alternativo com cuidado. Sem a peste, a Europa continua a trajetória em que estava. E essa trajetória não era boa. Já havia sinais de crise antes de 1347. A Grande Fome de 1315 a 1317 matou talvez 10% da população do norte europeu.
O clima estava a esfriar, no início do que chamamos de pequena idade do gelo. As terras marginais, ocupadas durante o crescimento populacional, produziam cada vez menos. O cenário mais provável é uma Europa presa numa armadilha malthusiana. População alta, produtividade baixa, salários de subsistência, fome recorrente. Não um apocalipse súbito, mas uma pressão constante. Os historiadores discordam sobre isso. Alguns acham que a inovação agrícola teria resolvido, que rotações melhores e novas culturas acabariam por aparecer de qualquer forma. Mas a inovação agrícola europeia acelerou visivelmente depois da peste, não antes, e há um motivo econômico para isso que vamos ver já a seguir. Esse motivo é o que chamo de efeito da mão de obra cara. Quando o trabalho humano é barato, ninguém investe em máquinas. Quando fica caro, vale a pena. Depois da peste, a Europa viu expansão de moinhos de água e vento, mais uso de cavalos em vez de bois, mais criação de gado em vez de agricultura intensiva, porque pastoreio precisa de menos gente por hectare. Há um argumento, defendido por historiadores econômicos como Robert Allen, de que os salários altos no noroeste da Europa foram uma condição para a Revolução Industrial. A ideia é que só faz sentido inventar uma máquina de fiar se o custo dela for menor que o custo de contratar fendeiras. Na Inglaterra do século XVIII, era. Na Índia, com salários muito mais baixos, não era. Se isso estiver certo, e é debatido, então sem a peste a Inglaterra do século XVIII teria salários mais baixos. E a pressão para mecanizar seria muito menor. Há um segundo efeito, mais difícil de medir, mas provavelmente real, o efeito sobre a autoridade. A Igreja medieval prometia proteção espiritual. Quando a peste chegou, os padres morreram na mesma proporção de todo o mundo, às vezes mais, porque atendiam doentes. As orações não funcionaram. As procissões não funcionaram. E as pessoas notaram. Não estou dizendo que a peste causou a reforma. Isso seria simplificar demais. Lutero aparece 170 anos depois, e por razões próprias. Mas a peste abriu rachaduras. Surgiram movimentos como os flagelantes, hostis à hierarquia eclesiástica. Aumentou o anticlericalismo. E a escassez de padres levou à ordenação às pressas de gente mal formada, o que piorou ainda mais a reputação do clero nas décadas seguintes. Sem peste, a autoridade da Igreja provavelmente chega ao século XVI mais sólida. A reforma talvez ainda aconteça, porque as questões teológicas e a imprensa são fatores independentes. Mas talvez com menos terreno fértil. Agora, o lado escuro que precisa ser dito, porque falar da peste como motor de progresso é obsceno se pararmos por aí. A peste também produziu massacres. Em 1348 e 1349, comunidades judaicas foram acusadas de envenenar poços. Em Estrasburgo, centenas de judeus foram queimados vivos, antes mesmo de a peste chegar à cidade. Em Basileia, em Mainz, em Colônia, o mesmo padrão. Milhares foram mortos. A população judaica do Sacro Império desloca-se em massa para leste, para a Polônia, e isso remodela o mapa demográfico judaico-europeu por 600 anos. Sem a peste, esses massacres específicos não acontecem. O antissemitismo medieval não desaparece, ele já existia e já tinha produzido violência. Mas aquela onda concreta, com aquelas vítimas concretas, não ocorre. Esse é o problema de qualquer história alternativa que envolva catástrofe. Os ganhos aparecem como estatística, difusos e distantes. As perdas são pessoas com nome, endereço e família. Então como fica o mundo sem a peste? Vou dar o meu palpite, e marcá-lo como palpite. Uma Europa mais populosa, mais pobre por pessoa, mais rural feudalismo durando mais tempo, porque a servidão em muitos lugares se dissolveu justamente pela escassez de mão de obra. Cidades crescendo mais devagar, porque a migração campo-cidade depois da peste foi enorme. A expansão marítima ainda acontece, provavelmente. Portugal e Espanha tinham motivos geográficos e comerciais próprios. Mas talvez mais tarde, e com menos capital acumulado. O renascimento italiano fica incerto. Uma parte do dinheiro que financiou a arte veio de heranças concentradas em menos herdeiros após a mortalidade.
Outra parte veio do comércio, que existia antes. Provavelmente acontece, em ritmo diferente. E a Revolução Industrial? Se a tese dos salários altos estiver correta, ela atrasa 50 anos, 100, talvez mais. Isso significa um mundo em 2026 tecnologicamente diferente do nosso. Não necessariamente sem tecnologia, mas com o relógio inteiro deslocado. E sublinho, isto é o cenário mais defensável que consigo montar, não uma previsão. Quanto mais longe do ponto de divergência, menos confiança devemos ter. Existe uma tentação preguiçosa ao contar esta história, dizer que a peste foi boa para a Europa. Não foi. 25 milhões de pessoas morreram em agonia, e muitas delas eram crianças. O que a peste fez foi mudar preços. Trabalho ficou caro, terra ficou barata, e o mundo reorganizou-se em volta disso. A diferença é que o choque veio de uma bactéria numa pulga. É um lembrete de que a história não tem intenção. Ela só tem consequências. Deixa nos comentários, você acha que a humanidade só muda de verdade depois de uma catástrofe, ou conseguimos aprender antes?